No programa Colaboração de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais dos trabalhos realizados pela Jacareí Ampara Menores, a JAM, um projeto que surgiu aqui na cidade para promover a inclusão social de pessoas com deficiência intelectual e de adolescentes em situação de vulnerabilidade. A JAM, mentalmente, ela se iniciou em fevereiro de 1969, quando meu marido se elegeu prefeito e eu me tornei responsável por criar alguma coisa para as crianças que estavam na rua traficando já mercadorias, traficando cigarro e fazendo assaltos. A JAM começou com um trabalho do menor abandonado. O menor abandonado sempre existiu, só que essa criança ela não era tida como um ser em processo de aprendizagem. Ela era tida como um infrator e no Brasil só existiam essas casas onde se acolhiam em regime de prisão a criança infratora. Eu me defrontei com esse problema e pensei em criar uma instituição que os acolhesse e acolhesse os deficientes mentais, porque eu era professora substituta no grupo Lamartine, que hoje é um Educa Mais, e eu era auxiliar de classe voluntária em classe especial. Naquele tempo não se tinha muita noção, né, do que era o portador de deficiência, né? Então ele era assim, era tudo, tinha tudo. E em 69 ainda não havia normas que dividissem a deficiência, o que é uma deficiência leve, o que era uma deficiência moderada. Isso tudo veio com o tempo, né? Com o desenvolvimento da ciência, que daí eles foram estudando cada deficiente, as síndromes que eles eram portadores, então daí foi se desenvolvendo e foram dividindo, mas naquele tempo era tudo, era uma sala de educação especial, aqueles que andavam, né, que vinham para a escola, e em 69 até 72 atendeu só o deficiente, excepcional, naquela época chamava excepcional. Padre chamado Padre Sebastião, Monsenhor Sebastião Faria, cedeu 2 salas no Cantinho da Providência e nesse Cantinho da Providência nós começamos com 2 professoras do estado que faziam em outro período o Cantinho esse trabalho de educação para pessoa portadora de deficiência mental, mas assim, com um nível de dependência bem pequeno. Daí iniciou também um projeto do adolescente. Eram os irmãos que vinham trazer os alunos, ficavam lá, assim que nasceu. Ficava lá esperando pro irmão sair, daí resolveu-se fazer um programa com eles. No começo foi feito assim meio, o que a gente faz, juntava, dava um lanche. Era a época da ditadura, se falava muito em guarda-mirim, que era isso, que era assim que tinha que tratar o adolescente, né, carente. E daí começou a guarda-mirim, em 72. A JAM foi crescendo, ela é bem grande, então ela tem 2 programas. Ele atende a pessoa portadora, a pessoa com deficiência intelectual e
o adolescente. E daí foi tudo crescendo, cada um crescendo de um lado. Pensou-se que um ia abafar o outro e iríamos ficar com um programa só. Mas não foi o que aconteceu. Os dois programas cresceram. Então, cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito. E hoje nós somos dois projetos bem definidos. Programa de atendimento à pessoa com deficiência. Aqui é uma escola, né? Nós temos toda a regulamentação dentro da diretoria de ensino, então nós cumprimos toda a grade curricular, o calendário escolar e todas as exigências legais que a diretoria de ensino solicita. O processo educacional é feito por uma equipe multidisciplinar que vai desde o médico, do fisioterapeuta, da TO, da assistente social, da fono, da psicóloga, até o professor. Na verdade, assim, esse programa ele é individualizado. Quando ele vem para cá, o aluno ele passa por uma avaliação em todos os setores. E aí, diante dessa avaliação, observação do professor, uma entrevista com a mãe, a gente vê o que é preciso trabalhar com cada aluno. Às vezes até a mesma forma, você precisa aprender a vestir uma roupa e eu também, só que você já sabe que o lado avesso é esse e eu ainda não sei. Então a estratégia só é que vai diferenciar. À medida que ele vai conseguindo vencer essas etapas, a gente vai aprofundando um pouquinho mais o currículo. Deficiência intelectual e múltipla, e depois da lei da inclusão, da Política Nacional da Inclusão da Pessoa com Deficiência, nós começamos a receber pessoas com maior gravidade no seu comprometimento. Então nós precisamos de uma equipe muito maior, de uma especialização mais acirrada, né, para atender tanto na locomoção como na alimentação dessa clientela, ajudá-los também nas atividades de vida diária e prática, que é o que a gente trabalha. Na verdade, o foco agora é o currículo funcional, visando a independência e a autonomia dessa pessoa. Muito mais na prática, é fazer com que o aluno aprenda com vontade, brincando, sem aquela exigência de tem que fazer prova. Não, é na prática, de uma forma gostosa e que vá servir de alguma forma para ele na vida futura. Não pensar só na alfabetização e no letramento. O que vai servir para ele? O que ele vai precisar? Reconhecer o dinheiro, saber que ele deu um dinheiro e que ele vai ter um troco, saber pegar um ônibus sozinho, saber se vestir, tomar um banho, colocar uma mesa. Então, coisas muito mais práticas que promovam essa autonomia dele no dia a dia. E para a vida dele futura, e inserção na sociedade também. Antes era aquele tabu, era assistencialismo, ele é o coitadinho, coitadinho, coitadinho. Hoje não, hoje a gente mostra para ele o caminho e dá liberdade para ele continuar o trajeto dele, né? A gente fala isso para os pais também, a gente não está aqui a vida inteira, nem os pais, eles precisam ter essa autonomia. Então a gente mudou e eles hoje vêm muito reivindicar. Às vezes eles chegam assim, Mari, hoje eu não gostei do lanche, estava salgado. Antigamente eles comiam e não questionavam, hoje eles questionam tudo. Por que não teve educação física? Hoje era dia de piscina, como que a professora não vem? Então eles questionam todos os direitos dele e eu acho que isso é legal. A gente dá essa abertura para mostrar para eles que eles também têm os direitos e deveres, mas a gente cobra deles também. Cobra na assiduidade, cobra na responsabilidade dele com o material dele, com o patrimônio da JAN, tudo a gente cobra. Então é um ensinamento para o dia a dia mesmo. No próximo bloco do programa de hoje, nós vamos conhecer um dos projetos e o desafio de manter a ONG funcionando. O Colaboração volta daqui a pouco.